se você pensa em tomar alguma medida, ou responder alguém, ou qualquer coisa do tipo. Sim, Renato, eu tenho uma postura assim, eu me blindo de algumas coisas e tento agir estrategicamente em relação a outras. Então, teve um influenciador aí que parece que, na verdade, ele é um músico frustrado, que ele gravou alguma coisa e parece que ele insistiu em gravar. Eu não assisti aos conteúdos dele. Por que eu não assisti? Porque essa pessoa já tem mostrado falta de integridade há um tempo. Porque desde quando eu me filiei à missão e foi anunciada a minha filiação à missão, esse senhor gravou um vídeo de forma assim, completamente irresponsável e mentirosa. Esse vídeo dele lá atrás eu assisti. Que ele faz o quê? Ele se alia à esquerda, porque uma página de esquerda tinha feito notícias fraudulentas a meu respeito. Ele se alia à página de esquerda e ele me ataca por mais ou menos assim, no máximo, 1 minuto e meio. E o restante era atacando o partido. Eu falei assim, cara, que falta de caráter é uma pessoa dessa? Porque a pessoa grava um vídeo totalmente irresponsável, ele está mentindo, ele está se aliando à esquerda para mentir acerca de uma pessoa, só que o interesse dele não é atacar essa pessoa, ele quer atacar o projeto que essa pessoa se aliou a esse projeto. Essa pessoa, ela não seria mais fácil. Eu acho assim, o caminho de um homem é o caminho da honestidade e da integridade. Ele teria 2 alternativas. Se ele quer me atacar, faça o vídeo inteiro só me atacando. Não ataque os meus amigos, não ataque as pessoas que estão no projeto junto comigo. Ataque só a mim. Não sou eu o título do seu vídeo? Então ataque só a mim. Mas não, então ele já falha, ele já não demonstra envergadura moral nesse momento. Quando ele gasta, o título do vídeo é sobre mim, mas ele gasta mais ou menos 1 minuto e meio me atacando e, na verdade, o restante é atacando os meus amigos. Então é falta de integridade. O outro ponto, a outra alternativa é então o seguinte: já que você está querendo falar sobre um partido, fale só sobre o partido, porque aí o partido vai te responder com veemência, mas não, ele faz o quê? Ele faz uma mistura que é sobre um, mas não é sobre um, é sobre outro, não é sobre outro, é sobre um. Então já demonstrou para mim que naquele momento essa pessoa era uma pessoa sem envergaduras morais suficientes para que a gente desse uma atenção maior. Então, eu pensei em respondê-lo processualmente apenas. Aí, beleza. Aconteceu esse segundo caso, que agora, do episódio aí da agressão que eu sofri. Eu soube que ele gravou 2 vídeos. Eu não assisti e eu só assistirei para fins processuais, né? Porque para fins processuais eu terei de assistir. Só que ali essa pessoa, pelo que eu tomei conhecimento, demonstra o que todos já sabíamos, que não é uma pessoa comprometida com a verdade, não é uma pessoa comprometida com valores morais e éticos, porque se assim o fosse, primeiro, eu acho que todo homem que tenha valores morais muito bem fundamentados, Renato, não tem pressa em julgar. Uma pessoa que tem muita pressa em julgar, na verdade, essa pessoa talvez ela só esteja interessada em arrotar falsas virtudes. Olha, eu estou aqui me posicionando. Não, um homem íntegro, ele não vai ser rápido em julgar. Ele vai ser cauteloso, principalmente quando diz respeito a assuntos tão importantes e sensíveis como esses assuntos. Então já começa ali. Então já demonstra que é um menino, um molequinho, um molecote, né? Porque é muito feio um moleque que ele tem idade para ser homem, mas ele não age como homem, ele age como moleque. Isso é feio demais. Então já começa ali o primeiro problema. E o segundo problema é que, já que você errou agindo, julgando de forma precipitada, você precisa ser homem para recuar na mentira que você falou e se desculpar. E dizer o seguinte: olha, eu julguei precipitadamente, mas, diante dos fatos, eu estava errado. Nem isso, essa pessoa, pelo que eu tomei conhecimento, essa pessoa teve grandeza para fazer. E parece que grandeza ali é uma palavra polissêmica que pode dizer 2 coisas, né? Porque não tem grandeza moral e nem grandeza de estatura física.
mas não recua, sabe? Pelo contrário, né? Busca cada vez mais destilar o seu ódio e a sua mentira. Só que, Renato, eu penso assim, olha, por mais cego que seja, aliás, por mais cega que seja determinada militância, eu acredito que, no fundo, as pessoas elas ainda têm determinadas bússolas morais, sabe? Então, assim, por mais que a militância dessa pessoa possa ser uma militância cega, a própria militância, pelo que eu tomei conhecimento, a própria militância falou, cara, não, aí tá demais. Por quê? Porque o que você está fazendo é decadência moral, o que você está demonstrando. Porque está claro nas imagens que o Ben foi a vítima da situação. Na verdade, ele não foi autor em momento algum. Embora ele tivesse direito de ser autor de de repelir uma injusta agressão, e aí seria excludente de licitude, legítima defesa, mas nem isso ele fez. Ele foi vítima. E você, simplesmente por um ressentimento, você está insistindo em atacar. Então, naquele momento ali, Renato, eu acho que descortinou algo que talvez até aquele momento essa pessoa conseguia manter debaixo de cortinas. Descortinou que, na verdade, essa pessoa não tem as premissas básicas dos valores que tornam homens respeitáveis. Né? Porque o que nos torna homens respeitáveis é o tanto que nós honramos a verdade das nossas palavras. Essa semana, eu fiz questão de mandar uma mensagem pública no grupo falando sobre a minha lealdade ao projeto, e eu falei o seguinte, falei assim, eu vou falar publicamente para eu me tornar escravo das minhas palavras. Por quê? Porque eu acho que nós, homens, a premissa básica para que nós sejamos homens respeitáveis é o quão respeitável é a nossa palavra. Então, a nossa palavra, ela tem que ser uma só. Ela não pode ser duas palavras. Isso não significa que nós não sejamos passíveis de errar. Somos. Mas um homem, quando ele erra, ele diz, eu errei. E ele recua daquilo que ele iria fazer em nome do erro, e ele diz, eu errei. Quem não tem a envergadura moral para reconhecer, eu errei, essa pessoa não tem as premissas básicas que tornam um homem respeitável. Então, assim, eu sinto muita pena disso. E eu soube que o segundo vídeo, essa pessoa, não sei se é verdade, tá? Eu não tô querendo plantar fake news aqui. Mas eu soube que esse segundo vídeo dessa pessoa foi gravado ao lado da esposa, ao lado da mulher. Eu falo, meu pai de misericórdia, meu Deus, ter compaixão. Porque eu penso assim, cara, se você é um homem que já tá tendo coragem de demonstrar fraqueza ética e moral lá escondidinho no seu quarto para uma câmera, cara, já é vergonhoso isso. Imagina você fazer isso ao lado da sua mulher. Ô, Renato, a pessoa que mais tem que olhar para nós e falar assim, olha, o meu marido é um homem íntegro, é a nossa esposa. E depois disso, são os nossos filhos. Então, se a tua mulher ou os teus filhos veem você tendo comportamento digno de molecote, sabe? Você perdeu o respeito do mundo, cara. Porque no fundo a sua mulher vai olhar e vai falar assim, cara, onde foi que eu fui amarrar meu burro? Porque eu tô do lado de um cara que ele não é homem de honrar com a nobreza que se tem, que o Criador nos deu, sabe? De sermos o quê? Nós somos espelhos para a sociedade. Uma sociedade que tem homens fracos é uma sociedade fraca. Então, nós precisamos de ser homens fortes. E uma das maneiras que nós demonstramos que somos homens fortes é a força que nós temos com os nossos valores. Os valores que determinam a grandeza de um homem. Então, se a tua mulher está vendo você falar, dizem que, não sei se foi ele ou se foi outro, sei lá, que fez até ângulo de câmera. Ah, mas... Cara, eu falo, se a Paula algum dia, ô Renato, se a Paula algum dia me tendo
qualquer desvio da palavra, sabe? Ela olhar para mim assim e ver, peraí, o Ben tá mentindo. Ou então, ele tá sendo desleal. Cara, ou não precisa de ninguém mais ver, sabe? Eu tô absolutamente desmoralizado, porque a mulher que dorme comigo, que é mãe dos meus filhos, sabe? Ela olhou para mim e me viu sendo fraco em valores, não me viu sendo uma pessoa apegada à minha palavra, aos meus valores, à minha integridade. Cara, não precisa nem a internet ficar sabendo, não. Pra mim, não, você tá doido, você tá maluco. Tem coisa que não, cara, tem coisa que não. Eu acho assim, ele sairia muito mais forte dessa. Aliás, deixa eu me corrigir. Ele sairia muito menos fraco desta se ele falasse para o seu público: ó, não, pessoal, realmente, ó, detesto esse cara, detesto esse grupo deles. Esse grupo deles conseguiu algo que eu jamais teria capacidade de conseguir. Esse grupo tem mostrado coerência ética, coerência de valores, coerência política, coisa que eu não consegui. Mas, assim, eles não gostam deles. Só que, nesse caso aqui, para minha infelicidade, esse cara aqui foi vítima. Cara, o público dele teria um orgasmo, entende? Não sei o quê. Para sempre. Ele seria Mas, sabe, ele foi desmoralizado pelo próprio público. Me disseram que ele teve que apagar. Eu acho que ele vai ter tendinite. Que ele teve... o cara vai ter que usar anti-inflamatório por uns 5 dias. Cara, de tanta comentário, velho. Sabe? Não. Pois é, mas tem. Pois é, se você acha isso algo vergonhoso, imagina só, Ben Mendes, imagina você um dia, um adversário seu, uma pessoa que não gosta de você, te encontra no shopping. Sim. E você, ao ver essa pessoa te chama para conversar e você sai correndo, deixa a sua esposa para trás falando com o seu adversário. Imagina isso? Se você tivesse essa atitude. Então, uma pessoa que já tomou uma atitude como essa, não dá para esperar muita coisa. Eu não voltava para casa, não. Mas é isso, Renato. Eu analiso essa situação pela perspectiva do seguinte. Cara, assim, poucas vezes na minha vida eu tive tanta certeza de que eu estava num projeto certo, sabe? Poucas vezes. Porque é o seguinte, cara, você percebe que quando determinado grupo de pessoas te atacam, essa é a principal certidão de que você está no projeto certo, entende? Então, assim, as pessoas que têm atacado o nosso projeto são pessoas que você não precisa vasculhar muita coisa, não. Brevemente, você já percebe que são pessoas que elas não têm valores sólidos, elas não demonstram integridade. Cara, isso, para mim, é suficiente para entender que é um projeto, primeiro, que está incomodando esse tipo de pessoa, é um projeto que tem muita viabilidade, é um projeto que tem coerência, sabe? E é um projeto que tem, assim, como a gente bem diz, né? O futuro é glorioso. Por quê? Porque ele é agora. Você não estava aqui em Belo Horizonte quando o Renan veio. Na minha oportunidade de fala, eu tive a oportunidade de dizer o seguinte: essa frase, essa oração, né? O futuro é glorioso, ela está no futuro do presente do indicativo, aliás, o presente do indicativo. Ou seja, embora estejamos falando do futuro, é algo que já está acontecendo, né? Então, a missão é algo de agora. Nós estamos desenhando, sim, um Brasil de primeiro mundo, mas isso já está acontecendo agora. E quando a gente é atacado por pessoas dessa estirpe, é sinal de que o projeto já está acontecendo, cara. Sabe, eu fico vendo, às vezes, assim, determinadas distrações, e eu falo, cara, não, a gente não pode se distrair, sabe? Não vamos nos distrair em pensar, não gostei da camisa do Ben Mendes, não gostei do crucifixo do Renato. Cara, não, é o que eu tento falar para a militância, inclusive, não se distraia. Por quê? Porque nós já somos um projeto que está... Olha, já conseguimos um partido
contra todas as expectativas, né? Já conseguimos um partido, conseguimos coerência. Esse partido já tem projeto que está sendo falado, já está incomodando setores partidários e setores da grande imprensa. Isso é porque nós estamos construindo um Brasil de primeiro mundo, cara. Então não dá para a gente perder tempo, sabe, em ficar distraído com algumas coisas. Por quê? Porque a distração é o que mais nos tira do propósito. É se distrair, você está numa batalha. Eu acho assim, a gente tem que ler a Arte da Guerra, né, de Sun Tzu, porque se você está numa batalha, cara, você tem que se arregimentar e entender, olha, eu estou numa batalha, então eu não vou ser distraído por nada. Eu vou conquistar aquilo, o alvo pelo qual eu me arregimentei para conquistar. Então a gente está numa batalha que está aí nas nossas mãos, né? O Brasil será o Brasil do qual nós nos orgulharemos dele, os nossos filhos se orgulharão, nós seremos um país de primeiro mundo. E a gente está conseguindo isso e isso está acontecendo agora, né? Então não dá para distrair com coisa pequena. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, bem, então no caso da moça, né? Teve gente que perguntou aqui. Você chegou a fazer o boletim de ocorrência, certo? Pela agressão que você sofreu, né? O pessoal quer saber se tem algum tipo de processo, por exemplo, que possa ser movido, ou, no caso, aquele boletim de ocorrência já vale. Pergunta até para você, como advogado que você neste caso dela, dos policiais que, de alguma forma, tentaram ali um abuso de autoridade, né? Te tratar diferente do que tratar ela, como se você fosse o autor, né? E não como se você estivesse lá representando também contra ela, se é tomado algum tipo de medida contra ambos. Sim, foi lavrado o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, pela Lei 9.099. Então, ela será chamada ao tribunal, no juizado especial criminal, e ela responderá. Só que no Brasil, a lei é muito branda em relação a isso. O que vai acontecer com ela? Eu já posso prever. Ela vai chegar no tribunal, vai ser ofertado a ela, talvez pagar uma cesta básica, talvez fazer um cursinho lá de como manejar animais com surto psicótico de raiva, enfim, dar injeção antirrábica, alguma coisa assim. Ela vai ser instruída, mas responder a um processo e ter uma condenação criminal por causa disso, a lei diz que seria possível, mas eu sei que pelos procedimentos ela não será. Né? Os policiais, mas o processo criminal está em curso, tá? Quanto aos policiais, há a possibilidade deles responderem à corregedoria de polícia, porque erraram ali em diversos procedimentos, né? Você não pode constranger uma pessoa a assinar TCO, ninguém pode ser obrigado a assinar TCO. Você não pode recolher celular de alguém e falar que está apreendido o celular, que não tem conexão nenhuma com o fato. Então, há uma série de erros ali, mas infelizmente nós sabemos também que corregedoria é muito difícil. Mas eu reflito sobre isso, Renato, para dizer o seguinte, cara, assim, como as coisas no Brasil, a gente deixou chegar a determinados pontos, sabe? Eu falo assim, principalmente nós homens, a gente deixou as coisas chegarem a tal ponto que, assim, se eu não tivesse as imagens, eu teria a minha vida destruída. Assim, processo criminal era o de menos, porque eu sei que eles iam arrumar para mim também, eu ia responder a processo criminal, mas eu teria a minha vida destruída. Porque hoje no Brasil, basta a palavra da mulher. E há muitas mulheres mal intencionadas que dão a palavra que não é verdade, e elas destroem a vida dos homens. Existem setores da esquerda, que sobrevalorizam a palavra da mulher a despeito de qualquer prova. Olha só, tem um palhaço aí, influenciador, um esquerdomacho, escravo por 3 pontos, que o cara ele grava vídeo, eu não vou falar tudo, porque meus filhos estão aqui em cima, mas é o escravo 3 pontinhos, né? O cara, assim,
a despeito de todas as imagens que mostram que a mulher mentiu, cara. Essa mulher, ela prejudica mulheres que realmente são vítimas de violência. Mas esse imbecil, ele ainda vai para a rede e ele fala o seguinte: não, 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 o Bem-vindo errou. Por quê? Porque a mulher pode bater em você, ela pode fazer não sei o que você ainda tá errado. Cara, assim, você tá trocando isso, cara. Você tá fazendo um papelão desse só para parecer o esquerdomacho, cara, que você tá prejudicando tantas pessoas, espalhando esse tipo de conversa. Por quê? Primeiro que você está incentivando mulheres a mentirem contra homens simplesmente para prejudicá-los. E isso enfraquece a luta da mulher que verdadeiramente sofre agressão. Por quê? Porque quando você vê coisas como a gente pôde ver, de uma mulher falando, consegui o que eu queria e tal, e manipulando, quando chegar uma mulher que realmente é espancada dentro de casa, o delegado, ou você, ou o juiz vai olhar e falar assim, não sei, será que está acontecendo mesmo? Não sei se é bem assim. De tão desacreditada que as mulheres se tornarão pelo volume de denúncias falsas. E outra classe que você prejudica com isso são os homens, cara. Quantos homens honestos, trabalhadores, que simplesmente... Cara, eu estava vendo recentemente, um dia desse aí, o motorista de Uber, o cara trabalhador, o cara tá lá ralando, dirigindo Uber. Eu acho que porque teve um problema lá na corrida, a mulher falou assim, eu vou te denunciar por violência contra a mulher, sei lá. Então, tipo, isso destrói a vida de um cara, sabe? Destrói a vida de um homem, de um pai de família. Então, quando outro homem fala um negócio desse, sabe? E mesmo diante de várias imagens, ele diz que não, que nós, homens, de toda forma somos errados. Cara, ele está prejudicando as mulheres. Por quê? Porque denúncias de violência contra a mulher têm que ser denúncias verdadeiras, porque isso é muito grave, cara. Uma mulher que sofre violência, ela está correndo risco real de ser morta. Então, são denúncias muito graves. Logo, tem que ser verdadeiras. E as próprias mulheres, no meu ponto de vista, elas deveriam buscar punição para uma mulher que denuncia falsamente. Porque a mulher que denuncia falsamente está prejudicando ela. É igual a mim, eu sou negro. Um mimizento que fala que tudo é racismo, esse cara está me prejudicando. Porque quando eu realmente sofrer racismo, ninguém vai acreditar. Aí eu vou falar assim, não, eu sofri racismo. E todo mundo vai falar assim, mas será que foi mesmo? Porque agora tudo é racismo e tal. Então, por causa disso, que eu, que sou negro, tenho que falar, não, se alguém alega falsamente que é racista, que é racismo, essa pessoa está prejudicando a minha luta. Entende? Mas isso acontece aos montes aqui no Brasil, infelizmente. Eu mandei no grupo, agora eu vou compartilhar aí para todo mundo. Tem uma frase que me marcou muito, e na hora que eu vi, eu falei, vou mandar lá no grupo da missão, que é muito mais importante do que a guerra é quem esteve com você nas trincheiras. Então, vocês têm a minha lealdade aí, e sempre vamos construir esse Brasil, um Brasil no qual os meus filhos se orgulharão dele. E depois de ver tudo isso, qual foi sua conclusão? Me conta nos comentários e vamos espalhar a verdade para o maior número possível de pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para juntos alcançarmos 1000 inscritos. Obrigado.